Será que faz sentido incluir os filhos menores de idade em uma holding familiar? Essa dúvida é sobre essa pergunta que refletiremos no vídeo de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Zaleski, sou advogado há mais de 10 anos e aqui no canal Próxima Geração eu produzo conteúdo sobre herança, testamento e planejamento sucessório, contexto no qual se inclui a famosa holding familiar, que é um dos temas aí que tem despertado bastante interesse em vocês aí que me assistem aqui nos vídeos, então a gente vai sempre produzindo cada vez mais conteúdo que possa agregar, possa ser de interesse de vocês. E pessoal, pensando sobre esse assunto, sobre se faz realmente sentido incluir os filhos menores de idade em uma holding familiar, eu resolvi montar aqui um pequeno gráfico onde eu trago algumas formas de planejamento sucessório talvez mais adequadas para cada fase da vida. E vocês vão ver ali que para quem tem menos de 50 anos nessa minha reflexão, talvez não seja o momento mais adequado. Mas eu vou voltar aqui só para fazer um pequeno disclaimer. Isso aqui, pessoal, esse gráfico não é uma regra absoluta, não é um dogma do planejamento sucessório. É simplesmente o que é um resultado da minha reflexão e da minha experiência enquanto advogado que atua nessa área e que para pensar sobre os instrumentos que estão à disposição das famílias brasileiras, porque eu vejo muita gente aqui, muitos advogados aqui na internet, que só sabem falar sobre holding, acham que holding é a solução para tudo, para todos os problemas sucessórios do mundo, e não é bem assim. Então é importante, eu sei que o tema da holding ele gera muito interesse pelas questões tributárias envolvidas e tal, mas que essa seja a porta de entrada para a gente aprofundar um pouco o tema do planejamento sucessório, né? Porque tem muita coisa além da holding. Então, e assim, essa reflexão que eu fiz é simplesmente naquilo que talvez, em um primeiro momento, né, uma primeira análise sem aprofundar o caso de cada família, seja a tendência de a gente ir alocando esses instrumentos de planejamento sucessório para cada família. Mas é óbvio que cada situação, cada contexto vai exigir uma análise específica e pode ser que isso aqui não se aplique de forma nenhuma. Então eu posso pegar 10 casos com aquelas faixas etárias e trocar todas as ferramentas, porque para aquela situação a ferramenta padrão, digamos assim, não vai ser interessante, porque não existe planejamento sucessório padronizado. Então isso aqui eu nem sei se eu deveria ter feito, porque talvez vai gerar mais confusão. Mas enfim, eu acho que é mais ou menos uma linha assim. Imagina que o casal vai procurar aí uma agência de viagens e leva os filhos junto porque eles querem fazer uma viagem em família. Então, o que é mais provável que a agência de viagens vá indicar? Uma viagem para Disney ou uma viagem, sei lá, para a África do Sul? Nada contra a África do Sul, pode ser uma viagem super interessante e pode ser que as crianças gostem até mais da África do Sul se elas já tiverem ido 10 vezes para Disney. Então, cada situação vai ter que ser analisada, mas é óbvio que em um primeiro momento qualquer agente de viagens vai oferecer a Disney se a ideia é uma viagem internacional com crianças. Então é mais ou menos essa lógica, com esse espírito que eu quero que vocês encarem esse gráfico aí. Acho que deu para entender. Então, por que eu pensei aí no seguro de vida e previdência privada para quem tem menos de 30? Porque são instrumentos, principalmente o seguro de vida, que podem ajudar em um planejamento sucessório de algumas formas, né? Porque o seguro de vida você não tem a incidência do ITCMD, então ele não entra no inventário. VGBL, PGBL, como regra também não, o STF já decidiu isso. Mas o seguro de vida é interessante porque ele pode ser uma forma de você deixar patrimônio para os filhos, para os herdeiros, mesmo sem ter grande patrimônio. Então, para quem ainda não construiu, né, quem está antes dos 30 ali, está começando a sua trajetória profissional, o seguro de vida pode ser uma ótima opção, até porque ele vai ser muito barato. Então, o custo-benefício é muito bom. Obviamente, se você não tem nenhum problema grave de saúde, você vai pagar um valor bem baixo e um prêmio bem interessante aí para que a sua esposa, ou seu marido, ou seus filhos consigam, enfim, seguir a sua vida aí sem a sua presença, principalmente se você é o responsável principal pela subsistência daquela família, né? Então, em termos financeiros. Então, assim, antes dos 30, o que é mais provável, né, que a gente consiga, e eu acho que todo mundo tem que ter um planejamento sucessório, tá? Então, mesmo quem ainda não tem filhos, que tem pais, se preocupa com os próprios pais, o seguro de vida pode ser interessante também. Se você costuma ajudar os seus pais, e se você de uma hora para outra não estiver mais aqui, como é que eles vão se virar, né? Só com aposentadoria? E se não for suficiente, se as doenças surgirem, a situação financeira se agravar. Então, pense nisso, pode ser um planejamento interessante.
Para quem tem entre 30 e 50 anos, um testamento já é interessante. Não que antes dos 30 não possa, eu vou ter que ficar repetindo isso sempre, mas porque realmente pode gerar uma confusão na cabeça das pessoas. Então não existe isso aqui, não é nada engessado, mas é apenas uma ideia que veio da minha cabeça. Então, assim, testamento para quem tem 30 e 50 pode ser interessante porque aí é a fase em que você já está construindo seu patrimônio, né? Principalmente quem já está ali com 40, 50, e o testamento ele não produz efeitos ainda em vida e pode ser modificado. Então o patrimônio pode mudar, você pode comprar novos imóveis, pode mudar, vender imóveis, comprar ações, começar a investir no exterior, enfim. Então o seu testamento ele é um instrumento de planejamento sucessório por natureza e bastante mutável, né? Essa é uma das principais vantagens do testamento. Você pode fazer em um dia e revogar em outro. Então não tem grandes problemas em você fazer essas alterações. Inclusive, é interessante que periodicamente você revise o testamento para que possa atualizar, até porque as relações afetivas vão mudando ao longo da vida, né? Então, alguém faz o testamento contemplando, enfim, o seu cônjuge, depois se separa e esquece de mudar o testamento. Eu já falei sobre isso aí. O caso ali do nosso amigo Louro José, eu esqueci o nome do intérprete dele agora, tem um vídeo sobre isso aqui no canal. E então tem que tomar cuidado com o testamento quanto a isso, mas é uma ferramenta de planejamento sucessório extremamente versátil, né? A gente tem várias possibilidades dentro dela, mas infelizmente o brasileiro não está muito habituado ainda a utilizá-la. Aí, a partir dos 50, eu acho que a holding já entra no jogo, porque a partir dos 50 o seu patrimônio já está mais ou menos consolidado, né? Não como regra, mas a tendência é que isso aconteça, principalmente chegando nos 60 ali e para frente. E aí sim começam a surgir as principais vantagens da holding do ponto de vista sucessório, de você conseguir fazer doações de cotas para os filhos ainda em vida, mantendo o usufruto, utilizando todas as cláusulas protetivas. Você pode também utilizar estratégias aí de compra e venda de cotas para não pagar o ITCMD, obviamente, desde que realmente essas operações aconteçam, mas é uma das vantagens que a holding permite para filhos que já têm um lastro econômico e não querem desperdiçar o dinheiro aí com pagamento de imposto. E a partir dos 60, a gente tem daí, de novo, repetir a holding, repetir o testamento, mas aí começa a fazer ainda mais sentido, né? Porque você pode constituir a holding, deixar no seu nome e depois, mais para frente, quando achar que já é o momento, né? Não quer achar que já está prestes a partir desse mundo, mas enfim, quando achar que já é a hora de começar a se desfazer dos bens, antecipar aos poucos a herança, a holding permite isso, né? Permite fazer essa transição de uma forma do patrimônio para a próxima geração da família, de uma forma mais suave, uma forma menos que você consiga realmente se planejar, né? Então a constituição da holding pode ser ali aos 60 e a doação das cotas dela a partir dos 70, por exemplo. Partilha em vida, que é um outro instrumento de planejamento sucessório, que ele é parecido com a doação, mas ele já envolve todo o patrimônio, também pode ser uma opção, para evitar questões aí sobre levar um bem à colação ou não e tal. A partilha de vida ela tem esse benefício, essa vantagem de evitar discussões, isso reduz bastante as chances de surgirem conflitos lá na frente. De novo, testamento e para patrimônios que mais robustos ou dependendo do tipo de ativo que compõe o patrimônio daquela família, pode ser interessante também a constituição de uma offshore ou trust. Mas, de novo, pode ser que para algum perfil de cliente de offshore já seja indicada para quem tem 30 anos, porque o cara pode ter recebido uma herança, tem um valor enorme em bens imóveis, por exemplo, e quer se desfazer deles para investir no mercado financeiro, pode fazer sentido você abrir uma offshore, ou quer comprar imóveis em outro país, ou pretende se mudar. Então, de novo, cada planejamento vai ser precisa ser sempre desenhado de acordo com as características daquela família e principalmente com os planos futuros. E levando sempre em consideração o nosso principal objetivo, que a gente nunca pode perder de vista, que o objetivo principal de um planejamento sucessório não é a economia tributária, é preservar o patrimônio e evitar conflitos entre a família. Pelo menos essa é a filosofia que eu sigo nessa área do planejamento sucessório, né? Que a gente tem que evitar conflitos que só desgastam relações familiares, só fazem com que o próprio patrimônio que foi construído ao longo de uma vida inteira venha a ser dilapidado, deixado de lado em inventários que não terminam nunca, que são muito comuns aqui no Brasil e no mundo todo, né? Mas enfim, finalmente entrando aí depois dessa longa reflexão que o tema desse vídeo me levou a fazer, eu já começo pelas desvantagens de você incluir os filhos dentro de uma holding familiar, filhos menores de idade, né? Primeiro, mutações familiares, a holding clássica, né, aquela que entre o pai e a mãe e depois fazer doação para as cotas para os filhos,
pode ser um problema o divórcio, porque você vai se divorciar, vai fazer a partilha das cotas, mas vocês já não são mais proprietários das cotas. Então como é que vai funcionar essa partilha? Como é que você vai partilhar um bem que você já doou para o filho? Por isso que eu acho que é prematuro a gente fazer uma doação de cotas, como muita gente defende por aí, que é evitar o inventário a qualquer custo. Eu não vejo o inventário como um inimigo. O inventário ele é um processo que deveria ser célere, né? Ele não é célere porque as brigas surgem, o judiciário não ajuda e tal. Mas quando há consenso, a coisa anda normalmente, né? Então, assim, essa coisa de evitar o inventário a qualquer custo, não porque você tem que colocar seu bebê que acabou de nascer 6 meses, já coloca ele na holding, porque nunca sabe o dia de amanhã. Tem muita gente que vem com umas ideias pré-concebidas aí de que a doação das cotas da holding tem que acontecer o quanto antes, porque muitas vezes quer vender esse serviço, ou enfim, ou só sabe lidar com o holding, não pensa nos outros mecanismos de planejamento sucessório e acabam direcionando a família, que às vezes já vem com essa ideia, né? Muita gente me procura para falar sobre holding, que na verdade a holding não é indicada para o caso dele, né? Mas ele já vem com aquela ideia porque acha que é um mecanismo milagroso que vai fazer ele não pagar imposto nenhum e tal. Um canal de comunicação, o que seria canal de comunicação? Porque a holding, queira ou não, faz com que o patrimônio dos seus sócios sejam interligados, né? Então, é um canal de comunicação de ativos e também de passivos. Então, já atendi famílias com problemas de uma empresa, por exemplo, que tinha muitos funcionários acabar quebrando e, eventualmente, os credores trabalhistas vão atrás do patrimônio dos sócios e acabam encontrando a holding. E aí eles conseguem entrar na holding e, eventualmente, também tentam acessar o patrimônio dos sócios da holding. Então, é um canal de comunicação. Se tem risco ou não, qual o grau de risco, a gente tem que analisar o caso específico. Mas não dá para negar que você botando os filhos dentro de uma holding, você está vinculando eles àquela situação toda da holding. Se é uma holding controladora de empresas operacionais, toda empresa tem risco, né? Por mais consolidada que seja, por mais bem gerida que seja, está sujeita aí a questões de mercado, a crises, enfim, coisas que estão fora do alcance da gestão ali, a mudanças do próprio mercado, né? Então, o surgimento de inteligência artificial que vai mudar tanta coisa no mundo pode dizimar empresas que já são consolidadas, enfim. Então, tem coisas que fogem do nosso controle. E você colocar a holding como sócio de uma empresa operacional e botar os filhos nela. Saiu até uma reportagem do Fantástico recentemente, foi no último domingo, estou gravando esse vídeo em dia 10 de outubro de 2025, falando sobre filhos que herdaram dívidas dos pais. Eu até olhei esse título e pensei, tá, mas não existe herança de dívida. Mas na verdade fui entender melhor, são filhos que tiveram seus CPFs utilizados de forma indevida pelos pais, porque eles já não podiam mais usar o CPF deles, já estavam endividados, já tinham processos credores atrás. Aí, para continuar o negócio, criar um novo CNPJ, precisaram usar o CPF dos filhos e aí foram lá e quebraram de novo. Então, ele traz alguns casos ali de um cara que já com 40 e poucos anos nunca pôde ter nada no nome dele, porque até hoje tinha gente correndo atrás dele para tentar penhorar bens. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Você como advogado, como planejador sucessório, né? Se existe essa profissão, tem que pensar em tudo isso, né? Tem que analisar ali os riscos. Claro, se o pai e a mãe são servidores públicos, não estão expostos a risco nenhum e tal, tudo bem, é uma situação. Agora, se tem empresa no meio, a gente sempre tem que tomar esse tipo de cuidado. E, por fim, uma outra observação da lei Larissa Manoela, porque a gente teve toda essa polêmica envolvendo ali a questão do patrimônio dela, né, da Larissa Manoela, pra quem não conhece, acho que é uma cantora, né? Uma cantora e atriz lá do SBT, se eu não me engano, e construiu um patrimônio gigante, porque desde pequenininha ela ia trabalhar lá, enfim, já recebia seu cachê, mas ela já tinha atingido a maioridade, ou estava perto disso, não sei, e ela não tinha controle nenhum, não sabia quanto que ela tinha de patrimônio, não gerenciava nada, tinha que pedir para o pai fazer um Pix para ela poder comprar um picolé na praia, então foi uma situação um pouco que extrapolou os limites, né, dos cuidados que o pai tem que ter. Obviamente, o pai não pode deixar uma criança, um adolescente, esbanjar todo o dinheiro que tem só porque ele é famoso. Isso aí, com certeza, não vai dar certo. Mas também chegar ao ponto de não ter uma transparência mínima, principalmente depois que ela atingiu a maioridade, acho que ali passou um pouquinho do ponto dos pais dela, que também devem ter seus méritos, né, de ter, se ela chegou ao patamar que teve, obviamente que tem todo o talento dela, mas teve o incentivo dos pais. Então também não acho
é 100% justo que os pais... Mas enfim, não vou entrar nesse mérito nesse vídeo, senão vai gerar polêmica aqui. Mas o fato é que essa confusão toda da Larissa Manoela resultou num projeto de lei que pretende mudar o Código Civil, porque hoje o artigo 1691 fala que os pais não podem alienar ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair em nome deles obrigações que ultrapassem limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole mediante prévia autorização do juiz. Então a gente tem um engessamento do patrimônio do menor de idade quando ele tem imóveis. Então se ele recebeu imóveis por herança, ou se o pai fez esse tipo de planejamento sucessório envolvendo já diretamente os imóveis, depois para vender pode ser um problema. E o projeto Larissa Manoela quer incluir essa necessidade de autorização judicial para alienação de cotas. Então, assim, a nova versão, né, se passar essa lei, pelo que eu olhei, eu já gravei um vídeo falando sobre essa questão da Larissa Manoela, mas eu atualizei ontem, pesquisei, e pelo que eu vi, esse projeto não andou de lá para cá. Então, o que é bom para as famílias que têm esse tipo de planejamento, né? O que diz aí esse projeto? Pretende mudar o artigo 1691 do Código Civil para a seguinte redação: não podem os pais renunciar aos direitos em que seus filhos sejam titulares, alienar ou gravar de ônus real os seus bens imóveis, cotas e participações em sociedades empresárias, objetos preciosos e valores imobiliários, nem contrair em nome deles obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz. Então, se isso aqui passar, realmente vai dificultar bastante esse tipo de planejamento sucessório e tende já a pegar todo mundo que não vai ser só de empresas constituídas ali para frente, né? Com todos os menores de idade que têm cotas em participações em sociedades empresárias serão afetados. Então é um risco. Todo planejamento tem risco e o advogado também deve indicar aí para o seu cliente que essa lei está em tramitação e pode ser aprovada, não sabemos quando, mas é importante dizer que existe essa lei, né? No mínimo. Pessoal, uma pausa rapidinha aqui no vídeo para eu divulgar aí o meu evento online ao vivo, que vai ser 10 de novembro de 2025, às 20 horas, sobre a holding do futuro, porque a gente está passando por muitas mudanças aí no Brasil como um todo, né, mas em questões tributárias, questões sucessórias, questões que envolvem o ITCMD principalmente, né, aí pelo PLP 108 foi aprovado no Senado, e várias outras mudanças que a gente vai ter com reforma tributária, IBS, CBS. Então a holding ela não vai mais ser como ela era, né? Não tem como. Pouca coisa no Brasil vai continuar como era, com tanta mudança que a gente está tendo, principalmente na esfera tributária e também a reforma do Código Civil. Então nesse evento eu vou abordar tudo isso e para quem tiver interesse o link vai estar aqui na descrição e no comentário para vocês se inscreverem. E vamos às vantagens. Quais são as vantagens de incluir os filhos menores de menores de idade na holding familiar? Possibilidade de evitar inventário, como já falei, né? Você coloca todos os bens dentro de uma holding, bens imóveis principalmente, né? E faz a doação das cotas dela para os filhos, não precisa mais abrir inventário, porque quando você vier a faltar, basta consolidar aí a propriedade pela extinção do usufruto. Então não tem necessidade de abrir inventário. É uma vantagem, sim. Não sabemos quando vamos partir desse mundo, como eu falei, e então é questão de analisar aí o risco de antecipar esse tipo de planejamento, talvez um planejamento um pouco precipitado, mas em algumas ocasiões pode fazer sentido. Utilização de estratégia de doação dentro do limite de isenção anual, como já falei também, sobre a própria questão de compra e venda depois, mas para caso, como filhos menores de idade não têm, em regra, patrimônio para comprar as cotas, você pode utilizar a estratégia de ir doando as cotas para os filhos dentro do limite de isenção que o seu estado venha a permitir. Então tem que analisar a legislação de cada estado. Tem alguns estados que têm um limite bem baixinho, né, como é o caso de Santa Catarina, que é R$20 mil por ano, e tem estados que têm um limite bem maior, então tem que analisar isso aí. Outra vantagem, garantir a alíquota atual do ITCMD, porque, de novo, estamos em um momento aí de muito aumento da carga tributária em geral. Não sabemos qual vai ser a próxima vítima. Tem um projeto de resolução do Senado do ano de 2019, do Cid Gomes, que pretende majorar para 16%, ou seja, dobrar o teto do ITCMD, que hoje é 8%, passar para 16%. Então, se você faz esse tipo de planejamento aqui, você consegue doar ainda, se antecipar. Mas é claro que vai ter tempo para isso, né? Se esse projeto realmente passar, a gente vai ter um período aí para fazer essa transição, mas é uma das vantagens, não tem como negar. Incomunicabilidade do patrimônio, porque no fim das contas os filhos menores de idade um dia vão crescer e a tendência é que eles venham a ter esposas, maridos, e então se você já fez essa doação,
quando eles eram menores de idade, eles já vão ter essa... E gravou com cláusula de inalienabilidade, independentemente do regime de bens que eles venham a adotar, você consegue fazer esse tipo de proteção. É claro que, se eles casarem antes de você doar, quando você doar, você pode também incluir essa cláusula. Então, não é uma vantagem exclusiva, mas é algo que já fica resolvido, né? Então, não precisa pensar nisso depois. E aí, casos específicos, né? Claro, se alguém já tem uma doença e aí quer utilizar a holding como forma de planejamento sucessório, porque sabe que essa doença pode se agravar ou já está em estado terminal e tal, aí evidentemente que é um planejamento bem interessante para reduzir. Oportunidade tributária, como a gente tem também atualmente, né, no caso do estado de Pernambuco, estamos em conversas lá com um possível cliente que tem uma janela de redução aí de TCMD de até 8, né, que é o teto deles ali, para até 1% em algumas situações e 2% em outras. Então, para quem quer aproveitar esse tipo de janela, pode sim ser uma vantagem, mesmo que você tenha filhos menores de idade, para já resolver e conseguir uma economia tributária. Então, tem que fazer as contas, ver se vai valer a pena e tal, e considerando todos os riscos envolvidos, as desvantagens envolvidas, mas é fato que em algumas situações tem oportunidades que a gente pode aproveitar. Uma alternativa, pessoal, para quem não quer, então viu esse vídeo, concluiu, não, realmente é precipitado colocar os filhos menores de idade na holding, vou pensar em alternativas. O testamento com nomeação de curador especial é muito interessante para quem tem filhos menores de idade, porque o curador especial é aquele que vai fazer a gestão do patrimônio, que vai ser herdado pelos seus filhos, principalmente para quem é divorciado. Porque se você é divorciado e eventualmente não tem uma boa relação com o seu ex-marido, o que é algo infelizmente comum, né, o ex-esposo, e você vem a falecer sem deixar testamento, quem vai gerir o seu patrimônio no fim das contas vai ser seu ex-marido ou sua ex-esposa, porque o patrimônio vai estar em nome dos filhos e a guarda tende a ser dela, é o dele, né? Então, eventualmente, testamento você pode até pedir para mudar essa guarda em algumas situações específicas, inclusive no livro que está aqui atrás, do Davi Silva, ele traz um exemplo bem interessante. Quem tiver interesse depois, procure lá na editora B18, que ele traz um exemplo justamente desse, né? Em uma situação que os pais não se separaram e não se davam bem e tal, e a saída foi, o que ele sugeriu foi essa, e realmente foi uma opção bem inteligente. E é uma opção de planejamento muito interessante para quem até eventualmente confia, né, ou é casado, ou tem uma boa relação com um ex-marido ou ex-esposa, mas sabe que alguma outra pessoa, um irmão, por exemplo, poderia gerir melhor o patrimônio, porque já trabalha na área, já, enfim, se você tem investimentos em bolsa de valores, em ativos financeiros, e confia mais em outra pessoa para fazer essa gestão, pode nomear um curador especial só para fazer a gestão, isso não se confunde com a guarda. Então, é uma alternativa. E, de novo, seguro de vida e previdência privada, que eu já mencionei as vantagens lá no início do vídeo. Então, pessoal, pelo vídeo de hoje era isso. Para quem tiver interesse em manter contato, né, tem os meus canais aí. E considere se inscrever no canal, né, ativar as notificações para quem ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.